Bom dia, sejam bem-vindas a mais um Café da Manhã com a Nutri. Vou conectar aqui o microfone, que eu sempre me esqueço de fazer isso antes. Hoje nós vamos conversar sobre café da manhã para emagrecer. Nada mais justo do que fazer essa live no horário do café da manhã, para a gente conversar sobre esse assunto. Quem me conhece sabe que eu amo café da manhã, uma refeição que eu faço questão de fazer porque eu gosto. Então, para mim, nunca funcionaria jejum. Até já tentei fazer, isso é uma dúvida de muitas pessoas. Ah, jejum é bom para emagrecer? Não é? Gente, depende para quem. Porque tem gente que se adapta, tem gente que não, tem pessoas que sentem mais ansiedade por fazerem jejum. Eu sou o tipo de pessoa que eu amo comer café da manhã, eu amo fazer essa refeição, ter esse momento. Então, o jejum não funciona para mim. Vocês estão me ouvindo? Como é que tá o meu áudio? Se puderem me sinalizar, eu vou esperar um pouquinho enquanto eu converso aqui com vocês, porque é importante esse começo para vocês entenderem melhor o que o café da manhã tem que ter para ele ser emagrecedor, ter estratégia de emagrecimento, que seja realmente uma refeição completa. Então, esse começo vai ser bem importante. Algumas de vocês me enviaram o que vocês estão comendo. No final eu vou analisar cada refeição de vocês. Mas quem estiver ao vivo também quiser me falar o que está comendo, ou o que pretende comer, ou o que comia quando fazia dieta, para que eu possa dizer se essa refeição está boa ou não, o que pode ser melhorado. E claro, a live vai ficar salva para que vocês possam reassistir. Então, se tiver essa possibilidade, já pegue uma caneta, pegue um papel, para que você possa ter essas anotações para visitar novamente, gente, porque uma informação só vira conhecimento quando a gente coloca em prática. Então, a gente fala muito da obesidade mental, né? Às vezes a gente está aqui, ouve uma informação que uma Nutri falou, as pessoas até falam para mim, nossa, eu fico confusa, porque cada profissional fala uma coisa. E não quer dizer que algum profissional esteja errado, é mais a questão de posicionamento. E aí você tá com essa obesidade mental, com tanta informação, segue tantas pessoas, não aplica nada, isso não vira conhecimento, fica só uma informação na sua mente e você não tem resultado. Então, assiste essa live, anota, coloca em prática e realmente pegue essa informação e faça virar conhecimento, tá? Porque senão você sabe que acaba até esquecendo. A gente vê uma coisa aqui, nossa, que interessante isso, gostei muito. Depois nem lembra mais, mas porque não fez nada com essa informação. E aí ela só ficou uma informação mesmo. Então vamos lá, vamos começar para a gente não se estender tanto, porque eu sei que todo mundo tem agenda corrida. Regra: todo lanche intermediário, seja ele café da manhã ou lanche da tarde, é muito importante que tenha essa regra de ouro, que é como a gente chama. O que é essa regra de ouro, Letícia? Sempre que você consumir uma fonte de carboidrato, você tem que consumir também uma fonte de proteína ou uma fonte de fibras ou uma fonte de gordura boa. Anote isso que vai ficar mais claro você visualizando. Mas então vamos lá, o que é fonte de carboidrato? O pão que vocês consomem, a tapioca, o biscoito de arroz, tudo isso é fonte de carboidrato. Eu vou falar mais dos carboidratos do café da manhã. Não vou falar tanto do almoço, que daí seria macarrão, arroz, feijão, batata. Tudo isso também é fonte de carboidrato. Mas vamos focar neste momento no café da manhã. Então, tapioca, aveia, pão, tem gente que come batata, eu também gosto de consumir batata. Frutas são fontes de carboidrato, exceto abacate e coco, que são as duas frutas que são fonte de gordura. O restante, todas as frutas são fonte de carboidrato. Então, sempre que você consumir uma fonte de carboidrato, tem que ter também ou uma proteína, ou uma fonte de fibra, ou uma fonte de gordura boa. Mas eu vou te convencer que, apesar de você poder escolher essas outras alternativas, a proteína é muito importante. Eu falo para as minhas pacientes, olha para a refeição e te questiona, cadê a minha proteína? Se não tiver uma proteína ali,
essa refeição não está completa. Gente, a proteína, além de fazer com que vocês tenham um emagrecimento sem flacidez, um emagrecimento com qualidade, que ninguém quer perder peso, mas se olhar no espelho e não gostei. Sabe quando você até emagrece muito rápido, mas se olha no espelho e ainda não tem autoestima, ainda não gosta do que vê. Isso acontece quando você emagrece muito rápido ou quando você não faz a estratégia certa para emagrecer. Até comer muito pouco, gente, prejudica essa qualidade da sua musculatura. E aí não compensa, não adianta você emagrecer, mas não emagrecer com qualidade. Mas além disso, a proteína é o que vai fazer com que tu sintas saciedade ao longo do dia. Então, sabe quando tu faz uma refeição saudável, mas aí passa pouco tempo, sei lá, passou 1h30, não sei o que aconteceu, tô com fome. Nossa, como é difícil ser saudável, eu sinto fome o tempo inteiro. Por que que isso está acontecendo? Falta de proteína, falta de nutrientes na sua alimentação. Ou você está comendo pouco também, como eu mencionei, tá? Uma restrição calórica aqui, uma alimentação muito restrita, não é interessante para emagrecer também. Então, quando você consome só carboidrato, você não sente a mesma saciedade. Então, vamos pensar assim, tá, eu comi então uma tapioca, ok? Uma tapioca é legal, é saudável. E aí eu coloquei uma banana de recheio. E agora tá na moda, a gente vê as pessoas dizendo que é fit, doce de leite fit, nananã. Não vou entrar nesse assunto, porque senão tem bastante coisa para falar. Mas então vamos pensar nessa refeição. Opa, farinha de tapioca é o quê? Carboidrato. A banana é carboidrato também. Ah, mas é fruta, não é saudável? Super saudável, pode consumir essa banana. Mas a combinação dessa refeição não tá legal para você emagrecer. Por quê? Porque tem 2 carboidratos aqui e não tem uma proteína. Então seria muito melhor, por exemplo, até poderia ter essa banana junto, mas você poderia pegar essa tapioca, misturar com ovo e fazer uma crepioca para ter uma fonte de proteína, ou comer essa banana separado e rechear com frango, com atum desfiado, com ovos mexidos, com carne moída. Tem gente que acha estranho, mas são possibilidades também de fonte de proteína. Você pode consumir um frango ou uma carne, por exemplo, no café da manhã, se você gostar do sabor. Mas se você enjoa de comer ovo, você pode sim buscar essas outras alternativas. Gosto também, Letícia, eu não tenho saco para fazer frango desfiado, não gosto de atum, mas eu sinto vontade de comer um pãozinho e não gosto de ovo, enjoo de comer ovo. Eu gosto de indicar também você pegar o whey, misturar com um pouquinho de água, fazer tipo uma caldinha e colocar por cima desse pão ou por cima das frutas, para quem não sente muita fome de manhã. É uma forma de consumir proteína e uma fruta, consumir uma refeição completa. Então, sempre que você olhar para essa refeição e você não enxergar uma proteína, tá faltando alguma coisa. Isso vai refletir lá no seu jantar. Sabe quando você chega no jantar e você tá querendo comer até o pé da mesa? Quando você tá enlouquecida por um doce, tá morrendo de fome, e aí você faz uma restrição ao longo do dia, só que chega à noite, você compensa. Por quê? Porque os seus lanches não estão completos. Muita gente pula o lanche da tarde por ser um momento de correria. E, gente, essa refeição eu considero uma das mais importantes para emagrecer, porque é o momento ali que tu vai. Ela essa refeição pode ser uma decisão se você vai exagerar no jantar ou não. Porque se você pula, olha só, você almoça e aí tá na correria, e vai lembrar de comer lá no jantar 8 da noite, 9, 10, tem gente que janta bem tarde ainda. É claro que você vai estar morrendo de fome. Aí o que acontece? Você vai pensar em preparar uma refeição, enquanto isso você está fazendo o quê? Cortando um pedacinho de queijo, que é super calórico, tá pegando umas castanhas. Não quero comer besteira, então eu vou pegar uma uva passa, um amendoim,
uma fruta. E aí você vai beliscando, beliscando, beliscando e no fim você não consegue emagrecer. Então, esses lanches são importantíssimos para você não chegar no jantar querendo comer até o pé da mesa, sem conseguir se controlar. Então, isso é muito importante, gente. Ter proteína nas refeições, tem até um estudo que eu estava lendo, que ele falava sobre isso, tá? O estudo era todo comprovando que se você colocar proteína nas suas refeições, a fome noturna vai diminuir. Olha só, gente, a importância da proteína na sua alimentação. Não só no almoço e no jantar. No almoço e jantar é mais fácil, né? A gente come carne, frango, ovo, peixe, mas muitas vezes a gente esquece de consumir no café da manhã e no lanche da tarde. E aí vai lá e pega só um biscoitinho, água e sal. Só um petisco. Tem uma bolachinha lá no trabalho, tá disponibilizado ali, pega, come. Isso não vai te dar saciedade. E isso vai ter uma compensação lá no seu jantar. Então preste muito atenção nesses lanches e comece o seu dia nutrindo o seu corpo. Essa primeira refeição é muito importante. Tá, Letícia, não sinto fome, até fico enjoada se eu comer de manhã. Então o que eu faço? Essa primeira refeição é muito importante para mim. Quando eu falo primeira refeição, pode ser o café, pode ser o almoço. Cada um tem a sua primeira refeição do dia. Então, se você não é adepta ao café da manhã, não tem problema pular essa refeição, se isso for uma resposta natural do seu organismo. O que eu quero dizer com isso? Não é legal você ficar passando fome para emagrecer porque você ouviu falar que jejum é muito bom. O que vai acontecer? Você não vai conseguir manter por muito tempo. E essa fome acumulada, onde que vai ter uma compensação? No jantar. E o que te faz emagrecer de verdade não é o jejum. É o que você come quando você não está em jejum. Então não adianta, vou pular o café da manhã porque eu vi que é muito bom para emagrecer, então eu vou fazer um jejum. Só que aí a tua fome vai acumular e aí tu vai compensar em outros momentos e não vai emagrecer. Então, ao invés de querer fazer algo porque viu que alguém está fazendo, se isso não funciona para você, você pode comer em todas as refeições a quantidade certa para o seu emagrecimento e você vai emagrecer de qualquer forma, fazendo jejum ou não, porque o mais importante é o que você está comendo quando não está em jejum. O que realmente emagrece, gente, tem várias estratégias, mas o que emagrece é déficit calórico. Letícia, o que é isso? Déficit calórico é você consumir menos do que você gasta, ou seja, gastar mais calorias do que você consome, e aí você vai emagrecer. E fazendo todas as refeições de forma equilibrada, sendo calculado para o seu objetivo, você vai emagrecer. Fazendo café da manhã. Então, se você gosta de comer de manhã, não pule essa refeição. Gente, tem gente que já acorda atrasada, acorda na correria, não tem esse momento. A forma como você começa o seu dia pode determinar o seu dia como um todo. Letícia, eu sou muito ansiosa. Meu problema é a ansiedade. Como que tu acorda? Atrasada, na correria, já aquela sensação de, sabe? Já acorda assim, eufórica e tô atrasada, tô atrasada. A palavra que mais fala é tô atrasada. Isso vai refletir ao longo do teu dia. Tu tá trazendo ansiedade pro teu dia. Porque tu já tá começando ele dessa forma. Por uma escolha tua, muitas vezes. De desligar o despertador várias vezes. Eu não falo acorde 5 da manhã, faça milagre da manhã, nada disso, gente. Mas se você é mãe, por exemplo, se você acorda 10, 15 minutinhos antes, só o fato do seu filho estar dormindo ainda, e você ter um tempo para tomar o seu café da manhã, isso já vai fazer uma diferença no teu dia. Porque quando ele acorda, a gente sabe aquela correria, e aí prepara para o filho, aí já começa, já tá fazendo a lancheira, quando vê, amanhã se foi. E você nem tomou o seu café da manhã. Ou tomou em pé, comendo assim, beliscando. E vai, nem lembra o que come. Então acorde um pouquinho mais cedo e faça essa refeição, porque vai refletir no seu dia como um todo.
não só no emagrecimento, mas até na sua ansiedade, como eu falei aqui para vocês. Então isso é muito, muito, muito importante mesmo, ter esse momento. Quando eu falo, né, tem um momento de prazer, tem um momento para você, e as mulheres me falam, Letícia, tu não imagina como é a minha vida, é uma loucura, como é que eu vou deixar meu filho e para onde que eu vou fazer, não posso sair com uma amiga. A gente pensa em coisas grandes, mas às vezes, gente, é o que eu falei, às vezes esse momento de prazer é acordar 10 minutos antes da família, antes do marido, que já vai estar naquela correria para ir trabalhar, mas esse momento, às vezes, é o momento que tu vai tomar teu café, fazer um devocional, vai ficar em silêncio, um momento para ti, fazer o teu café, o teu momento de autocuidado, porque aquilo que tu coloca para dentro é uma forma de se cuidar, é o maior ato de amor, de autocuidado que você pode fazer por você mesma. Então, faça essa refeição. Se você gosta de café da manhã, faça, porque isso vai mudar o seu dia. Então vamos lá, o que primeiro tem que ter até antes de tomar o café da manhã? O que a gente tem que fazer? Acordou, tomou água. Gente, um copo de água não é papo de nutricionista, né? Vocês olham no Instagram, sempre tem a Nutri lá tomando uma água em jejum. Mas isso é muito, muito importante. Não é legal a gente já começar o dia colocando cafeína para dentro. Posso tomar esse café junto com o meu café da manhã, com a comida? Pode, mas a primeira coisa tem que ser água. Por quê? Sempre que a gente passa longos períodos sem tomar água, o que acontece com o nosso corpo? A gente fica desidratada, certo? Então, se a gente fica 6, 7, 8, 5, tem gente que dorme menos, mas se você dorme esse tempo, você já acorda desidratada, porque você já está longos períodos sem tomar água. Então, a primeira coisa do seu dia tem que ser um copo de água. Depois você pensa no café, depois você prepara a sua alimentação, mas não é interessante a primeira coisa já colocar essa cafeína. Aqui eu entraria até em outro assunto, mas é um pouco mais longo, mas essa cafeína no primeiro horário do dia, gente, pode até desregular a produção natural do cortisol. Então, pessoas ansiosas, eu falo muito ansiedade porque é o que eu mais atendo. Acho que de 10 pacientes, 9 têm ansiedade. É muito difícil hoje uma pessoa que não tenha algum grau de ansiedade. Mas, gente, a questão não é assim, eu sou ansiosa. A pergunta que a gente tem que se fazer é o que eu estou fazendo na minha rotina que está me deixando mais ansiosa. Porque ninguém é ansiosa, você está ansiosa. É diferente. E a nossa alimentação, o nosso estilo de vida pode ser um lado positivo para amenizar esse desconforto ou pode agravar muito mais. Se você não dorme direito, fica até altas horas no celular, se a alimentação é toda inflamatória, tudo isso vai piorar a tua ansiedade. Eu já estou em outro assunto aqui que não era nem programado, mas eu sei que talvez tenha alguém aqui que precisa ouvir e quando Deus manda eu falar, eu continuo falando. Então, olha só, essa água no primeiro horário do dia. Não pode ser gelada. Eu só gosto de tomar água gelada. Acostume-se a tomar, principalmente esse primeiro horário do dia, tome um copo de água em temperatura ambiente. Por quê? Porque a água gelada, ela não é boa para nossa digestão. Então, no primeiro horário do dia, é muito importante que seja em temperatura ambiente, principalmente se você não está com uma digestão legal. Então, Letícia, eu me sinto muito inchada, eu me sinto estufada, eu tenho arroto, eu tenho gastrite, eu sinto que fica uma azia, uma queimação, uma sensação ruim. Água em temperatura ambiente, porque a água gelada vai piorar a sua digestão. Gases também, tudo isso, gente. Eu não consigo ir no banheiro, prisão de ventre, vai piorar. Mas eu só gosto de água com gás. Pode tomar água com gás? Pode. Mas para quem está com alguma questão em jejum, não, tá? Ao longo do dia, mas em jejum é água em temperatura ambiente, água normal. Água com gás não faz mal para o emagrecimento, pode tomar ao longo do teu dia, mas no primeiro horário do dia vai piorar a tua digestão. E como o próprio nome diz, gente, essa dúvida que vocês têm, pode água com gás ou não?
Como eu tô falando bastante de digestão, tomem cuidado com isso. Se você tem algum sintoma que eu mencionei, água com gás pode agravar. O próprio nome já diz, água com gás. Se você está com gases, por exemplo, o que vai acontecer? Vai piorar. Então, água em temperatura ambiente. Então, vamos lá. Vou aqui analisar. Acho que me mandaram 3 cafés da manhã. Se alguém quiser que eu analise o café de vocês aqui ao vivo, pode me enviar aqui também nos comentários, que eu vou analisar. Agora que eu vi que tinha alguns comentários, gente, não foi aparecendo para mim. Deixa eu ver aqui, teve pergunta. Nutri, se eu acordo, tomo suco com couve, salsa e limão e depois como? Você acha bom? É bom sim, tá? Tudo que a gente consome em jejum, a gente absorve melhor. Então, por isso que quando vocês olham as pessoas tomando, por exemplo, shot, tá bem na moda, shot anti-inflamatório, é bom, não é? É sim, é muito bom. Por quê? Porque tem muito nutriente ali. E é a primeira coisa que a gente coloca para dentro. Tudo que você colocar para dentro em jejum, você vai absorver melhor. Então, pode ser sim esse suco, tá? O suco. E aí depois você faz uma refeição. Aqui faltaria uma fonte de proteína. Se por acaso você não quer comer ovo, não quer fazer uma refeição, não sente fome, poderia ter nesse suco um colágeno. O colágeno ele é uma fonte de proteína também. Então daria para tomar um suco com essa proteína em pó, ou você pode complementar com ovos, frango, alguma outra fonte de proteína junto com essa refeição, certo? Agora que eu vi essa pergunta, gente, se tiver mais dúvida, vocês vão aí me questionando. Então, falei do colágeno como fonte de proteína. Em pó, poderia também ser o whey. O whey, o único cuidado é com a lista de ingredientes. Quando vocês forem comprar um suplemento, vocês olham para ele e pensam assim, nossa, que sorte a minha, bem baratinho. Nossa, tem um descontão esse aqui, vou levar esse. Desconfie, gente. O barato pode sair caro. Pode ser que você esteja consumindo um pó de açúcar, que é bem comum, tá? Não é algo assim, é papo de nutricionista, isso nem tem. Tem muito. Então, a lista de ingredientes tem que ser uma lista mais clean, como a gente fala. Quanto menos ingredientes, melhor. Tome cuidado com maltodextrina, porque muitas vezes maltodextrina é um tipo de açúcar, tá? Então, às vezes, tem maltodextrina até antes do próprio whey. Então, tem mais açúcar do que proteína naquele suplemento. E aí você pensa que tá arrasando, que tá fazendo super bem para sua saúde, e aí você tá consumindo ali uma dosagem de açúcar, de um carboidrato que não é interessante para nossa alimentação e não tem por que consumir. Então, se você pode investir num whey bom, é uma alternativa. Se você não pode investir num whey bom, coma ovo, coma frango, coma carne, coma atum, coma sardinha, coma proteína, gente, tudo, sempre que é natural, que vem realmente de Deus, é melhor. O whey é bom? É bom, tá? Ele é um quebra-galho, ele é prático, dá para levar para o trabalho, dá para levar para viajar, dá para fazer vitamina, smoothie, é excelente. Mas mesmo assim, a base da nossa alimentação deve ser de comida de verdade, não de suplementos. Então, eu tenho, por exemplo, eu coloquei hoje na vitamina que eu fiz, mas não é uma coisa que eu consumo todos os dias. Sempre que eu posso, eu prefiro comer comida de verdade. É mais saudável, é mais barato. Então, não tem por que a gente viver de suplementos. A gente tem que comer comida de verdade. O simples que funciona, que eu falo muito para as minhas pacientes isso. Então, se você tem algum café da manhã que você faça com whey, só tome cuidado com essa lista de ingredientes. Então, olha só, essa refeição que uma seguidora me enviou. Ela come pão com manteiga e um cafezinho com leite. Ó, por que eu deixei essas refeições para a gente conversar no final? Que agora vocês já têm conhecimento para vocês mesmas analisarem junto comigo. Cadê a proteína aqui? Ó, pão com manteiga. Manteiga é uma gordura saturada, tá? Manteiga é melhor que margarina? Verdade, é melhor que a margarina. Mas mesmo assim, não é suficiente. Eu vejo muitos pacientes chegando para mim, eu já melhorei minha alimentação, tirei a margarina, agora como manteiga.
Então eu como pão com manteiga. É bom para emagrecer, gente? Não é. Cadê a proteína aqui? Tudo que é fonte de gordura, seja mais saudável ou não, é mais calórico. Então aqui, essa manteiga, por exemplo, é uma fonte de gordura e não tem proteína. Então é uma refeição calórica que não vai te tirar a saciedade, não vai te ajudar na construção de músculos. Não estou falando de ficar musculosa, estou falando de ter qualidade muscular mesmo. Que você quer emagrecer, mas um emagrecimento bonito. Você quer olhar para o seu corpo e gostar do que está vendo. E sem a proteína, sem massa muscular, você não vai gostar. Você vai se achar flácida, vai achar que, nossa, fiquei com uma aparência de velha. Já ouviu alguém falar isso? Nossa, ela emagreceu, parece que ficou doente, né? Tá tão... Nossa, o rosto ficou assim. Por quê? Falta de massa muscular. É aquela pessoa que realmente emagrece e fica com cara de doente, fica com cara de... As pessoas olham e aconteceu alguma coisa? Ah, sabe quando os parentes começam a perguntar, nossa, tu viu que a fulana, ela emagreceu, mas tá com uma cara assim, será que aconteceu alguma coisa? E as pessoas pensam que tem algo negativo acontecendo, quando na verdade era uma tentativa de se sentir melhor com o corpo. Mas se isso aconteceu, é porque a dieta que essa pessoa fez não é uma dieta saudável, não é uma dieta com estratégias realmente para ter um corpo bonito. E ali o café com leite. Café com leite, leite faz mal, gente? Depende para quem e depende qual leite você está comprando. Quem consome leite, eu indico sempre o de saquinho ao invés de caixinha. A gente tem que se questionar, né? O que tem ali dentro para durar tanto tempo numa prateleira? 2, 3 anos, sei lá qual que é a validade de um leite. Faz tantos anos que eu não compro. Então, aquele de saquinho, ele tem uma durabilidade, eu acho que de 1 mês. É muito curto. Mas a estratégia é congelar. Quando a minha mãe consumia, por exemplo, quando ela fazia muita questão do leite, hoje ela não consome mais, eu fazia ela comprar uns 3 para ter sempre em casa, porque era a desculpa dela, mas estraga muito rápido, não consigo dar conta. Enfim, eu fiz com que ela congelasse e aí toda semana ela ia descongelando o leite que ela consumia. Hoje ela não consome mais, só o cafezinho preto, que aí sim é a melhor escolha. Porque não tem, assim, não é que não faz mal, mas é uma caloria a mais que tá tendo ali na refeição e tu não tá contabilizando, porque não é um alimento, não é algo que vai tirar saciedade, não é algo que tu vai mastigar. Então eu recomendo que você tome o cafezinho, se você realmente gosta de café, tome o café, porque muitas pessoas falam, eu gosto de café, mas que café é esse? Cheio de açúcar e leite? Gente, nem tem gosto de café, não é o café que você gosta, é o sabor doce. É a necessidade de algo doce e você não está observando isso. Talvez não seja o café que eu faço tanta questão. É algo doce, é o meu vício por esse paladar doce que eu estou alimentando dia após dia. E aí fala assim, eu não consigo parar de comer doce. Pois é, mas você continua viciando o seu paladar. Quanto mais alimentos doces você consumir, mais o seu corpo vai te pedir por açúcar, por alimentos realmente que são adocicados. Da mesma forma, adoçante. Tá, e se eu pegar esse café, tirar o açúcar e colocar adoçante? Se for um adoçante natural, pensando em saúde, pensando em emagrecimento, pode colocar. Então, o que seria um adoçante natural? 100% stevia, já falo assim com uma voz um pouco mais alta, porque muitos não são 100%. Tá lá gigante na embalagem, stevia. Daí tu vai olhar os ingredientes, sucralose na frente, que é artificial, e tem um pouco de stevia. Não é bom. Então tem que ser 100% stevia. Talmatina é um adoçante bom. Pode ser xilitol ou eritritol. Mas, gente, o xilitol, ele fermenta muito. Então, tem muitos pacientes que sentem gases, estufamento, diarreia ou prisão de ventre. Eu não gosto de indicar, só pontualmente. Fui numa padaria e lá tinha um bolo com xilitol. Posso consumir? Pode, mas não consuma todos os dias. Eu prefiro que consuma stevia, porque stevia tem até, gente, para plantar. Não sei se vocês já viram, mas tem a plantinha, é parecida com um hortelã, então você pode ter até em casa. Vou fazer um suco e eu quero adoçar. Coloca a planta, ao invés de colocar aquela gotinha, é uma alternativa. Mas agora, pensando em
desviciar o paladar do doce, por mais que seja adoçante natural, o teu corpo vai sempre te pedir por alimentos doces, porque o estímulo que vai para o teu cérebro é o mesmo, você consumindo açúcar ou adoçante, seja ele natural ou não. Então você continua viciada em doce. Aí o teu emagrecimento se torna mais difícil, porque tu tem dificuldade até de sentir o sabor natural dos alimentos. O que é isso, Letícia? Tu come uma maçã e fala, nossa, que sem graça. Não tem muito sabor. Porque o teu paladar tá viciado pelo doce. Então é importante a gente voltar a consumir os alimentos na forma natural, ao invés de querer adoçar tudo. Panqueca de banana no café da manhã é bom? Depende como que é feita essa panqueca. Então, se for aquela panqueca com ovos, que é fonte de proteína, com tapioca ou com aveia, fonte de carboidrato, e aí a banana, fonte de fibra, uma canela que é ótimo para reduzir o índice glicêmico, canela é hipoglicemiante, então baixa o índice glicêmico da refeição, que é muito bom para quem é diabético, por exemplo, ou para quem está em emagrecimento, que ajuda no controle aí da fome, ajuda na saciedade. Então é bem bom, tá? Essa refeição, panqueca de banana, é ótimo. Outra opção aqui, biscoito, água e sal com com leite. Por que que isso aqui não é bom, gente? Aquele biscoitinho, água e sal. Ah, eu como bem pouco e eu não emagreço. Por quê? Olha só, come pouco, beleza, mas não é suficiente para emagrecer. Porque às vezes os alimentos que tu está comendo, tu até come pouco, mas são alimentos de alta densidade calórica. O que é isso? Muito calóricos. Ah, eu como só 5 biscoitinhos, água e sal. Às vezes é mais calórico do que uma refeição bem feita com frutas, ovos, alimentos saudáveis. E aí tu acha que tu come muito quando come o saudável e acha que come pouco e realmente está comendo pouco, só que está comendo muita caloria, alimentos sem nutrientes. Isso não vai ajudar no teu emagrecimento. Então, alimentos saudáveis são sempre mais interessantes. Gente, não existe. Se você misturar água e sal, não vai sair um biscoito. Tem mais coisa ali dentro. Esse nome água e sal não faz sentido nenhum, né? Não é só água e sal. Tem farinha, tem mais um monte de coisa ali adicionada. E por último, me enviaram pão sem glúten, ovo ou frango desfiado e mamão ou abacate. E aí, gente, ó, vocês já com mais conhecimento, essa opção é boa ou não? Pão sem glúten, ovo ou frango e fruta. Aparentemente é sim uma opção boa. Tem proteína, ovo, frango, tem fruta, excelente, e tem o pão de fonte ali de carboidrato. Só tem que tomar muito cuidado também com a lista de ingredientes. Ser sem glúten não é suficiente para emagrecer e ser uma opção saudável. A maioria das opções sem glúten não são opções boas. São ricas em farinhas brancas, então, farinha de mandioca, farinha de arroz, farinha nananã, mas às vezes tem ali um amido modificado. Minha mãe até comprou um pão, gente, que eu ensino a ler lista, mas não funciona tão bem. Ela, como tem a filha Nutri, é mais fácil me questionar do que ler a lista de ingredientes. Aí ela me perguntou, filha, esse pão que eu comprei é bom? É sem glúten? Tu me recomendou não comer glúten, que ela tem disfunção na tireoide, então o glúten não é bom para quem tem alguma questão na tireoide. Aí tá, ela tem que comer pão sem glúten. Fui olhar a lista de ingredientes. O primeiro, gente, era amido modificado, que é um tipo de açúcar. Então, isso quer dizer que tem mais açúcar naquele pão do que qualquer outra coisa. Então, nem sempre ser sem glúten é saudável, nem sempre ser sem glúten é bom para emagrecer. Tem que ler a lista de ingredientes e ver do que esse pão é feito. Opa, comprei um que ele é feito de farinha de arroz integral. Ó, já é um pão que tem mais fibras, é uma farinha boa. Então, tomem muito cuidado com a lista de ingredientes, porque é lá que vocês vão descobrir se realmente é saudável ou não. Mas se for um pão sem glúten bom, ou até mesmo o pão integral, poderia ser, tá? Nenhum problema de ser o pão integral. Aqui foi um exemplo que uma seguidora me enviou, mas poderia ser o pão de forma, outro pão que vocês gostem, que tenha uma lista boa e que seja integral, que tendo a fibra, isso vai te gerar também mais saciedade ao longo do teu dia. Então, recomendo que seja sempre integral.
E é isso, gente. É isso que me enviaram de café da manhã para eu analisar. Gostaram da live, conseguiram tirar dúvidas, ficou claro a importância da proteína, a montagem dessa refeição. Querem perguntar mais alguma coisa? Alguém quer me enviar mais alguma opção de café da manhã? Podem me enviar. Respondi tudo aqui, todas as dúvidas foram respondidas. Vou esperar mais 30 segundinhos para ver se alguém envia mais alguma dúvida. Senão a gente finaliza. Toda quinta-feira eu estou aqui às 8h30. Toda quinta-feira eu faço café da manhã com a Nutri, em especial esse para falar de café da manhã. Podem me enviar também sugestões, dúvidas que vocês têm, o que vocês gostariam que eu conversasse aqui, que eu trouxesse para vocês, para que vocês consigam emagrecer e ter um estilo de vida saudável, que é um prazer sempre ajudar vocês. Meu pré-treino é banana e doce de leite, uma colher de chá. Tal do doce de leite. O pós-treino é um sanduíche de frango. Tá equilibrado isso? Gente, quando eu falo, essa pergunta tá equilibrado, é sempre difícil de eu te dizer, porque eu não sei o que tu come o dia inteiro. Então, às vezes, uma refeição não dá pra dizer assim, o teu dia está equilibrado. E isso vai te emagrecer. Porque lembra que emagrecer é gastar mais do que come. Então, isso vai depender se você está em déficit calórico ao longo do teu dia. Eu não sou muito fã dessa estratégia doce de leite, gente, para treinar, doce de leite, porque aquela coisa, né, do viciar sempre o paladar pro doce. Então, isso já não é interessante. E eu acho que doce, gente, tem que ser quando você sente vontade de doce, não uma coisa como regra na tua vida. Todo dia eu consumo, sem nem se questionar. Porque a gente sabe que não é um alimento saudável. Então, por que eu vou alimentar esse meu vício? Por que eu vou todos os dias colocar uma regra desse doce? Eu sei que quando eu quiser eu posso consumir. Não existe nada proibido no emagrecimento, nada proibido no estilo de vida saudável. Ontem eu fui no sushi, fiquei com vontade de comer um hot lá com Nutella, eu comi, tudo certo, vida que segue. Tá tudo bem? Mas agora todos os dias não é algo que eu acho legal de estar consumindo, tá? Então tem outros carboidratos aí que vão tirar energia até melhor do que o doce de leite. E o pós-treino, um sanduíche de frango. Sim, frango, proteína, sanduíche, o pão, carboidrato, uma opção bem saudável. Obrigada, Carol. Eu amo estar aqui com vocês. Pode consumir abacate todos os dias? Pode sim. O abacate é muito bom para a saúde intestinal, é fonte de gordura boa, mas como eu falei, tudo que é fonte de gordura é mais calórico. Então, cuidado com a quantidade. Não vai consumir, por exemplo, um abacate inteiro, né? Um quarto, então divide ao meio, corta mais um pedaço, e aí sim aquilo pode ser a sua porção de abacate. Só cuide com a quantidade para não exagerar nas calorias. Legal, e a pasta de amendoim? Seria interessante? Pasta de amendoim, gente, é fonte de gordura. Tudo que é fonte de gordura não é legal para a gente consumir antes de treinar, porque isso pode tirar um desconforto, isso pode deixar pesada, isso pode... Sabe quando tu sente o gosto do alimento quando tá treinando? Isso pode acontecer. Então, é sempre fonte de carboidrato antes de treinar e não fonte de gordura. Mas é sim uma opção boa para consumir em outros momentos. Mas antes de treinar, pode ser que em pequena quantidade tu consiga tolerar e não sentir um desconforto, mas vai ter que fazer teste para ver se tu vai conseguir se adaptar com uma quantidade pequena. Mas toma cuidado, porque pode te gerar... pode ser que o teu rendimento no treino não seja bom devido a essa gordura antes do treino. Principalmente treino de crossfit, que eu acho que é o que tu faz, que é bem intenso. Então a gente fica estufada. Certo, meninas? Então é isso. Adorei nosso bate-papo de hoje. E na semana que vem eu vou decidir qual assunto eu trago aqui pra gente conversar. E se vocês tiverem sugestões, me enviem no direct, que aí eu consigo trazer exatamente o que é a dúvida de vocês para a gente poder conversar, para vocês tirarem todas as dúvidas de vocês. Um beijo e até semana que vem.